Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Anaile e aqui é o canal Mulher Virtuosa. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre cura. Cure a si mesma, a si mesma. Por que que eu resolvi falar hoje de cura? Vocês sabem, né, que aqui no nosso canal, aqui no canal Mulher Virtuosa, é o meu canal, é o seu também, eu falo muito tudo que abrange o universo feminino. E uma das coisas que também abrange o universo feminino é a questão do autocuidado, do cuidado do corpo, cuidar da saúde. E recentemente eu vi um vídeo de duas jovens universitárias. Elas estavam analisando o caso de uma outra moça que estava no terceiro transplante de coração, passando pela terceira cirurgia para transplantar um coração, um novo coração. E a forma que elas abordaram essa análise desse caso foi uma forma muito irônica e ganhou uma repercussão muito negativa nas redes sociais. Com isso, elas tiveram que refazer refez, né? Fez novamente um novo vídeo, postou nas redes sociais como se fosse assim um pedido de desculpa. Mas assim, eu vi vários comentários das pessoas analisando como vai ser o futuro, né? O ambiente ali da medicina, os futuros médicos com quem nós vamos colocar a nossa vida nas mãos dele. E muitas pessoas refletindo sobre isso, e hoje a gente vai refletir um pouquinho mais em relação a isso. E aí eu vou trazer algumas situações que ocorreu comigo e situações que ocorreu que eu vi, né, que eu poderia sim me curar. Eu mesma poderia me curar e não. E aí, aconteceu algumas situações comigo, né, na minha família, no meu âmbito familiar também, que eu consegui me curar, né, sozinha. Quando eu falo cura, eu falo justamente quando nós vamos no médico é para poder sanar aquela situação ali da saúde que está debilitada, e isso é cura. E muitas das vezes, como eu falei, a gente se coloca em mão de médicos que a gente não sabe como é que tá a vida deles, o temperamento dele, o olhar deles, se estão sendo um olhar de carinho para nós. E hoje a nossa conversa é para a gente realmente fazer esse filtro de quando nós formos procurar essa ajuda médica, de a gente olhar com mais carinho para nós, porque nós não somos objetos. E talvez na vida dessas meninas já tão jovens, né, e tão cedo, analisando o caso daquela mulher de forma tão debochada. E por isso que eu vou falar hoje de algumas situações que ocorreu, que eu me curei, né, a mim mesma, sozinha, mas esse vídeo aqui não é uma recomendação que nunca mais procure médicos e nem muito menos desacredite na medicina. Pelo contrário, é para quando for procurar, nós termos esse cuidado, esse carinho, um olhar com mais carinho para dentro de nós mesmos e analisar se vocês estão em boas mãos, por assim se dizer. Vou falar uma situação que ocorreu recentemente, foi com meu filho. Ele, na verdade, depois do carnaval, né, pegamos virose. Primeiro foi meu esposo, depois fui eu, depois foi ele. E aí, não temos assistência, meu filho ele tem assistência médica, e aí eu levei ele numa UPA, que na verdade na nova cidadezinha aqui que eu tô morando, eu não encontrei nenhuma emergência aberta que aceitasse o plano dele. E aí eu fui pra UPA pública mesmo, fui muito bem atendida, foi rápido. E quando chegou lá, o meu filho, quando eu levei ele, ele já estava no terceiro dia. Foi o terceiro dia, foi o quarto dia que ele estava com a virose. E só que o sintoma dele naquele momento era só de tosse. Ele tinha tido febre, ele tinha vomitado, mas ele só vomitou uma única vez, que foi no segundo dia. E ele tava. E aí depois ele tava com o corpo mole. A febre tinha cessado e ele tava só tossindo muito, ainda muito molinho, sem querer comer e tossindo bastante. E eu levei ele. Quando eu levei ele, a médica, ela escutou ele, examinou, como eu repetindo, ela foi muito atenciosa. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que, quando ela fez chamar a ausculta na medicina, né? Escutou os pulmões, ela viu que não tinha nenhum chiado, que estava normal, ele não estava tendo febre. E aí foi que ela passou, os medicamentos.
ela passou vários medicamentos, inclusive ela passou antibiótico. Quando eu olhei aquela lista de tanto remédio que ela passou, eu confesso que eu me assustei um pouco e, e aí eu até ia questionar ela assim, doutora, é necessário mesmo antibiótico? Porque se tava o pulmão limpo, né? E eu sou uma pessoa assim curiosa, mas curiosa pro lado bom. Eu procuro me informar em relação assim aos remédios, as não sei tudo, mas o básico eu procuro me informar em relação às contraindicações. E quando eu vi que ela passou ali antibiótico e N outros remédios lá, e eu já sabia que algum desses remédios, todo remédio tem as suas reações, né? Tem um exemplo, o antibiótico, ele serve para matar ali as bactérias, mas quando ele vai matar a bactéria ruim, ele vai matar a bactéria boa também. E isso futuramente pode ocasionar na baixa imunidade, vários outros transtornos, como desbiose, e aí, com isso, né, o nosso corpo, por assim se dizer, na minha linguagem mais popular, pelo meu entendimento, fica desregulado, a gente fica mais propício ainda a ter outras doenças. E com isso, eu decidi, eu, eu entendi ali naquele momento, né, a médica, ela queria assim, se ele estava com a secreção iniciando ali, estava incomodando ele tossindo muito, ela passou logo o antibiótico para zerar ali aquela prolifera, aquela disseminação de bactérias. Perdão, gente, não consegui falar essa palavra. E aí, da bactéria, para sanar logo a situação. E nisso eu analisei, e aí eu decidi não dar um antibiótico. Eu dei um outro remédio que ela passou, que serviria para a questão da tosse. Era uma tosse, tinha pouca secreção, mas estava mais para uma tosse mais alérgica. Porém, o quadro que envolveu ele foi sim um quadro viral. E eu decidi não dar porque ela não passou, ela fez só aquela anamnese dele em relação ao físico, escutou tudo direitinho, conversou comigo, mas não fez nenhum exame. Então, eu decidi assim, não vou dar um antibiótico para o meu filho, mas eu vou dar outras coisas que ajudam nessa questão da secreção naturalmente, que eu comprei mel, eu fiz xaropes caseiros, eu dei chás e dei o remédio de farmácia que ela passou, que ajudaria também nessa questão dessa secreção e dessa tosse alérgica. E o que aconteceu foi que meu filho, graças a Deus, ele melhorou. Não precisei dar todos aqueles remédios que ela passou, inclusive até soro. É, esse sorinho de nariz já tem muito tempo que eu não utilizo, nem dou para os meus filhos. Eu uso soro fisiológico, que a questão que é indicado e não tem as contraindicações, que quando a gente vai pegar cada remédio, quando a gente vai ler lá a bula, tem várias contraindicações. E futuramente é que a gente vê o que realmente que cada remédio causa no nosso organismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já tive várias situações inclusive de eu me curar com virose sem tomar um único remédio. Mas para isso a gente tem que analisar o nosso corpo. E claro que assim, meu filho, eu levei ele logo pro médico para ser examinado, tudo direitinho, porque é uma criança. E o que eu quero dizer com isso? Gente, quantas das vezes a gente se expõe a tantos perigos de ir numa emergência? Quantas das vezes a gente pelo fato do médico, sim, é uma pessoa estudada tal, mas a gente se coloca na mão de pessoas que a gente não sabe como é que é a índole, como é que tá ali a emoção, a questão do sentimental mesmo daquele médico, se ele tá com empatia, se não tá, e que simplesmente olha assim pra gente com descaso, analisa. Às vezes o coração ali já tá endurecido, por assim se dizer, porque são tantas, a mesmices que tá vendo ali que já tá acostumado. Mas cada ser humano é um ser humano, é especial. E por isso que eu falo aqui, procure meios de se curar, procure meios de precaver as doenças. Recentemente mesmo, eu já levei meu filho para o médico, já tem um batalhão de exames que ele vai fazer para ver se está com alguma deficiência de vitaminas, para ver se é o que realmente falta, o que eu vou complementar de forma natural e também não de forma também da medicina, né?
ideia farmacêutica, mas tudo com muita cautela, se precavendo antes, e mesmo quando ocorrer algumas situações de emergência, como no caso das viroses. Viroses, todo ano tem virose, gente, a verdade seja dita. Vírus, ele não tem nada que mata o vírus. Se vocês repararem nas propagandas de gripe, de remédios para gripe, vocês vão ver que eles falam assim, que combatem os sintomas da gripe, os sintomas disso, e não o vírus, porque vírus não se mata, é uma praga. Então, assim, analise com carinho, procure meios de se curar. Tem 8 remédios naturais que servem para se curar. Eu já fiz esse teste em mim. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando só sobre esses 8 remédios naturais que eu me curei. Porém, sozinha, em casa, sem precisar de me expor numa emergência, de às vezes passar por um médico que está ali cansado, que vai analisar você como o próximo que entrou com os mesmos sintomas, mas sendo que o seu caso é algo, pode ser algo diferente, mas ele vai tratar como uma mesmice ali. Então, gente, eu digo para vocês, se olhe com carinho, procure meios de se curar. A Bíblia, ela fala que a cura brota da terra. Todos os remédios é feito com as coisas que tá na natureza, sabe? Mas, repito, o que a gente poder se precaver de a gente todo ano fazer exames, né, de sangue, fezes, urina, tomar os remédios preventivos, tomar chás, é, a gente se curar de forma natural é melhor do que a gente tá indo para médicos que não vai analisar o seu caso com carinho, se expondo a algumas situações que só vai prejudicar a saúde. Tudo bem que talvez alguns de vocês estejam falando assim, Nai, mas não tem comparação. Você está falando de virose, de gripe, e sendo que o caso dessa moça foi um caso de transplante de coração. Foi algo muito grave, né? Algo que a pessoa toma um remédio ali natural e já se cura. Gente, repetindo, por isso que eu estou dizendo, de sempre, todo ano, tá fazendo seus exames. E eu sei que alguns podem falar assim, mas eu não tenho dinheiro, tem certos exames que é caro, eu tenho dificuldade. A gente tem 365 dias para procurar, por mais que o sistema de saúde do SUS é deficiente, mas tem sim. Então, assim, procure se precaver antes. E eu vou contar só mais uma coisa que ocorreu comigo e por isso que eu quis usar esse essa história dessa moça do transplante de coração, porque ocorreu uma situação comigo que eu fui na ginecologista, minha menstruação não desceu, eu era jovem, eu tinha uns 17 anos, e quando foi fazer uma ultrassom, eu tava com uma bola enorme do lado direito, e a médica, ela falou, você tem que ir urgente procurar um médico. Ela fez até um desenhozinho do meu ovário, tudo direitinho. E ela falou assim, olha, vá urgente. O seu caso é um caso de urgência. Você vai ter que se submeter a uma cirurgia. Tem que ver o que é isso que está ocorrendo com você, que eu tava com uma bola, uma bolsa dentro de mim, que não sabe se é um tumor, se era um cisto. Na época não souberam, assim, me falar exatamente o que era. E aí eu fui procurar e ela falou assim, olha, vá com urgência, porque se pode ocorrer a qualquer momento de eu ter um estrangulamento de aqui, porque como o ovário, né, a ligação ali das trompas é tão fininha, ela me explicou. E aí eu achei, né, que eu ia morrer. Fui, falei com minha mãe, e aí aquela preocupação, a gente foi no médico. Nisso, aí eu fui no médico lá, consegui um conhecido que conseguiu uma vaga num dos hospitais aqui na minha cidade que eu morava, antiga cidade. Com isso, o médico, quando ele me atendeu, ele nem sequer olhou no meu rosto. Ele conversou com minha mãe de forma muito breve. Ele olhou os exames e, de acordo com os meus exames, realmente minha situação era grave, porque eu tava com uma bola enorme do lado de uma das trompas e se eu não fosse submetida a uma cirurgia com urgência, eu poderia ter um estrangulamento, ter uma hemorragia interna e chegar a óbito. Com isso, que foi que aconteceu? Mesmo muito nova, mas algo me chamou a atenção, assim, por ele não ter olhado no meu rosto. E aí eu comentei com minha mãe, não que eu queria que ele viesse, me abraçasse,
mas eu queria um alento. Naquele momento ali, eu estava precisando de um alento. E de uma pessoa, de um profissional, uma pessoa estudada, entendida, que olhasse pelo menos no meu rosto e dissesse assim: olha, você vai fazer esses exames, vamos fazer sua cirurgia e vai dar tudo certo. Não foi isso que ocorreu. Quando isso aconteceu, eu conversei com minha mãe, eu lembrei que essa médica ginecologista, ela falou assim: olha, se você puder, procure tal hospital. Lá é muito difícil conseguir vaga, mas veja se você consegue nesse outro hospital, porque lá tem um procedimento melhor. No caso, assim, a cirurgia antigamente abria, né, a barriga toda, e nesse hospital já tinha uma nova tecnologia que era de pequenas incisão. Eu esqueci agora o nome, mas vou colocar aqui embaixo. E com isso, aí foi que eu conversei com minha mãe, mesmo ali eu achando que ia morrer, tanto que eu nem dormia direito. Mas eu falei assim: ô minha mãe, ele nem olhou no meu rosto. A médica me indicou eu ir em tal hospital, que lá tem essa cirurgia, e eu quero fazer a tentativa. Aí tanto que minha mãe falou assim: ó, a gente tem que agradecer a Deus, que já conseguiu o médico, ele só pediu esses exames, e já você já vai ir para a cirurgia. Mas se você quiser ir lá, aí minha mãe deixou, eu fui lá nesse hospital, consegui a consulta e foi totalmente diferente. Essa outra médica, ela me atendeu, ela me olhou, ela me apalpou, ela perguntou o que é que eu sentia e, por incrível que pareça, mesmo os médicos olhando meus exames e vendo que a situação era grave, eu não sentia nada. Eu não estava sentindo dor, eu não sentia nada. E aí foi que essa médica passou outros exames também, então eu fiz os dois exames. Eu fiz tanto o exame do outro médico que não olhou no meu rosto, como eu fiz também os exames que essa outra médica passou. Nesse inteirinho, a minha menstruação desceu e foi de forma normal. Bem, nos primeiros dias é bem pouquinho, depois aumenta e depois foi embora. E aí eu retornei nessa médica porque eu estava aguardando outro resultado de exames para ir nesse outro médico já para fazer a cirurgia. Com isso, quando minha menstruação desceu, eu só senti uma pequena pulsação do lado direito e eu não estava sentindo mais. E aí eu relatei isso para essa outra médica. E foi que ela falou: Nália, faça uma outra ultrassom e traga para mim com urgência. E aí quando eu fiz, que trouxe, não tinha mais nada. E eu achei tão lindo dessa médica que eu perguntei assim para ela. Ela falou assim: olha, aqui não tem nada, você não tem nada. E eu falei assim: como assim, doutora, eu não tenho nada? E ela: eu não sei. E ela falou assim: olha, eu não sei te explicar. E aí eu perguntei assim: o que foi que eu tive mesmo? E ela falou assim: eu não sei dizer o que você teve. O que eu sei dizer é que aqui diz que você não tem mais nada. E aí foi que ela falou: vamos fazer o seguinte, você vai se observar e caso você sentir algo, né, semelhante, você volta aqui e sempre você vai ter que estar fazendo seus exames. E foi que, enfim, já se passaram anos, eu sei que foi Deus que me curou, eu fui curada, eu não precisei passar por cirurgia, eu não. Já tenho filhos e nunca mais me ocorreu nada. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento, eu estava assim com a situação, tudo indica que foi um cisto que inflou e reteu todo o sangue. Como foi, não faço a mínima ideia com relação à fisiologia, que é o físico, né? E nem os médicos souberam explicar. Mas a situação é o que eu quero passar para vocês. Eu me observei, por mais que eu estava numa situação de gravidade, mas eu não estava ali naquele momento sentindo dor. Eu não deixei de procurar um médico, mas eu, além de eu me observar, e nesse inteirinho que eu estava esperando os outros exames ficar pronto para levar para eu já me submeter a uma cirurgia, eu procurei uma segunda opinião, uma pessoa que me olhou com mais carinho, que me analisou por um total. E aí foi que eu não precisei me submeter a uma cirurgia que talvez poderia ter dado errado, poderia ali eu morrer, que toda cirurgia é delicada. Então, por isso que hoje eu falo aqui com vocês, mulheres virtuosas. Procure a cura natural, procure se precaver, vai no médico, mas de forma só para ser preventiva, né? Vá antes, faça seus exames todo ano. Tá com virose, veja quais são os sintomas daquela virose e como você pode se curar de não ir para um hospital, para uma emergência, de qualquer jeito. Aprendam a sentir dor. Às vezes nós somos, devido a esses excessos de medicamentos, a gente não quer mais sentir dor, né? Não tô dizendo aqui para ser masoquista, né? Não é isso não. Mas aprenda a conhecer o seu corpo,
a saber a intensidade da dor, aprenda a ter paciência, a analisar, a se autoanalisar, para não se colocar, nem você, nem os seus filhos, nem nenhuma parentela, em mão de pessoas que estão ali só por dinheiro, pessoas insensíveis. E uma coisa que eu analisei nesse médico que não olhou no meu rosto, não tô aqui criticando ele, porque para aquela situação que eu me encontrava, ele viu a gravidade e já ia marcar mesmo a minha cirurgia, que era o que todos os outros médicos, né, que eu tinha passado, quando eles analisaram, inclusive os que eu fiz a ultrassom, falou, você precisa realmente já ser encaminhado para uma cirurgia. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei como é que estava o temperamento daquele médico naquele dia, de não ter um olhar de carinho, de chegar e falar assim, se observe. Ele nem chegou para dizer assim, você está sentindo dor? Não, não sabe nada. Então, por isso que hoje a nossa análise, nosso fruto é sobre isso. Se cure, nós podemos sim, na nossa casa. Eu já tive N experiências de não precisar me ir às pressas para uma emergência e de em casa com remédios naturais eu me curar, eu me cuidar. Que Deus abençoe todos vocês. Se você gostou desse joinha, compartilhe com as pessoas que precisam escutar essa mensagem. Se inscreva no meu canal. Beijos!